Caríssimos irmãos e irmãs, quinto domingo, depois de Pentecostes. Então, nós temos uma liturgia que, nesse domingo, ela é bem da praxe, né? É da prática, é da vida em comunidade, né? São coisas bem pontuais, é da convivência fraterna mesmo, né? Partindo da Epístola de São Pedro, 1 São Pedro, né? 3, 8, 15. Então, para nós termos claro, as leituras, sobretudo, 1 Pedro, diz respeito à comunidade, a comunidade nascente, estava crescendo ainda. Então, Pedro tinha em mente os irmãos na comunidade, né? Claro, toda essa orientação que nós temos aqui, ela deve transbordar também para os irmãos que não é, no caso, da comunidade, que não é da igreja, ou seja, o trabalho, às vezes os vizinhos, as pessoas que nós conhecemos e que não é necessariamente da igreja. Por isso, essa prática tem que se transbordar também para nossas relações sociais, por assim dizer, né? Mas o foco principal é a vida em comunidade. Somos nós que, como nós devemos nos tratar uns aos outros, primeiramente, oração. Bem unidos em oração. É muito bonito e é muito salutar quando o irmão, a irmã, chama, vamos rezar o terço, lá na minha casa, toma-se um café, tem ali uma tertúlia, né? Um grupo chamado tertúlia, trocam-se ideias, conversam, brincam, né? Isso é importante, que a união, a amizade, e sempre oração, isso é importante, né? Eu digo isso porque no mundo hoje tão virtual, não, eu prefiro rezar em casa. Não, eu prefiro fazer minha oração porque é mais em casa, sozinho, porque é mais rápida. Mas aqui nos diz a palavra de Deus, né? Que possamos estar sempre unidos em oração. Depois, sede compassivos, amigos dos irmãos, misericordiosos. Que misericórdia, né? O irmão, quando às vezes faz algo, às vezes sem perceber mesmo, às vezes sem querer. E nós temos dificuldade de perdoar. Devemos estar sempre abertos ao perdão. Isso em comunidade, porque é triste quando nós levamos para fora da igreja, aquela minha irmã lá, aquele meu irmão, aquele padre, aquele bispo, fulano, não gosto dele. Nós viramos contra testemunho fora da igreja. Dentro temos misericordiosos, e se tivermos que falar do irmão, da irmã, que falamos a ele, e não ao mundo, para que nós possamos não dar esse testemunho. Depois, afáveis e humildes, né? Nós temos nas paróquias pessoas humildes, pessoas simples, que muitas vezes não por maldade, mas pela simplicidade, pela humildade. Nós temos a humildade e a simplicidade de ser afável, dizer, posso te ajudar? Mas nós também muitas vezes precisamos ser ajudados, né? Por exemplo, eu, o padre José, eu não sou o padre que celebra essa missa ordinariamente, mas extraordinariamente, porque eu celebro a outra missa, muitas outras mais missas, muito mais do que essas. Aqui eu celebro uma vez por mês, né? Tem mês por vez eu celebro 2 vezes esse mês, excepcionalmente, 2 vezes, mas sempre não estou muito familiarizado com o rito, porque uma vez por mês, muitas coisas eu erro, são os acordes que me ensinam, me ajudam, né? Quantas vezes eles não foram os acordes lá na minha paróquia, para nós rezarmos, não sei se é essa expressão, missa seca, que é missa sem as hóstias, né? Sem os materiais, mas apenas para aprender, né?
porque eu não sabia, eu estou aprendendo ainda, né? Então, a humildade também de dizer isso, eu não sei, conheço, né? E pode ter muitos outros irmãos que sabem, pode nos ensinar muito mais. Então, humildade para aprender, humildade para também ensinar. Não é que somos melhores, mas aqueles que sabem mais, é ensinar aos que sabem menos. E ele segue, né, uma lista, abençoar, né, sempre está na bênção, não da maldição. Eles foram abençoar os irmãos, né, e aos que nós ainda tivemos algum atrito, rezar mais ainda, para sanar os atritos entre nós. Isso, nossa comunidade, igreja católica, apostólica, romana. Fora, a mesma coisa também, tratar todos com ser afável com os outros, amáveis, humildes e simples também. Mas as instruções são especialmente para nós. Possivelmente, Pedro encontrou um problema na comunidade, alguém que queria saber mais com os outros, e assim podia se destratar, o mundo sobe demais, né? Então temos que ficar atento a essas coisas simples. No Evangelho que nós ouvimos, de Mateus 5, 20 e 24, continua a temática, agora saindo da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio nosso Senhor que nos ensina, né? Jesus disse a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, dois personagens demais, assim, excelente para o exemplo. Os escribas eram aqueles que, o nome já diz, eles eram doutores na palavra, estudavam a palavra e ensinavam. Eles ensinavam, mas muitas vezes não viviam, era só ensinar. Aqui o que Jesus está dizendo: vivam aquilo que pregam, vivam aquilo que ensina, aquilo que vocês professam em toda a Santa Missa. Mais do que falar, como os escribas, façam. E os fariseus? Os fariseus eram aqueles que aprendiam dos escribas e buscavam colocar em prática, mas muitas vezes apenas as coisas exteriores, forma de lavar as mãos, a lei do puro e do impuro, eles ficavam pegados nisso, ou pagar o dízimo, ou oferecer o sacrifício nos tempos certos, fazer as peregrinações, tudo isso eles faziam, mas esqueciam o quê? A misericórdia, esqueciam o amor, pelo irmão, esqueciam muitas vezes também a prática da caridade. Jesus diz que nós devemos ter uma lei que seja superior a dos escribas que ensinavam, não faziam, e dos mestres e dos fariseus que colocavam em prática apenas o que era exterior. Jesus dá também um outro bom exemplo. Se você tem uma oferta e vai colocar a tua oferta diante do altar, mas você lembra que você está com aquele irmão que você não fala, não fez as pazes, e que odeia aquele irmão, vai primeiro se reconciliar com ele, fazer as pazes com teu irmão, depois vai oferecer a tua oferta, porque precisamos nos apresentar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, sempre com o coração puro, limpo, e passa pelo perdão. Nós possamos assim, irmãos e irmãs, como nos diz o Evangelho, a palavra de hoje, 1 Pedro, colocar em prática a palavra de Deus, sobretudo na comunidade, para ser testemunho, mas também em nossos trabalhos, comunidades, igreja, escola, onde nós estivermos. Esses ensinamentos do Senhor devem transbordar em nosso cotidiano. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.